A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é dia 29/1/2020 e agora à tarde eu estava lendo a Palavra de Deus, buscando ler, aprender um pouquinho mais do meu Pai, relembrar algumas coisas da Escritura. Como eu já disse em outros vídeos, eu fui convertido lendo a Escritura, lendo a Palavra de Deus, sozinho dentro de casa. E quem foi me guiando foi o próprio Pai, o nosso próprio Pai, nosso Criador, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí eu estava lendo a Escritura, chegou na parte de Tito, no capítulo 2, do versículo 1 até o 15, e foi muito interessante que abri meus olhos e eu vim fazer esse vídeo, e passar alguma coisinha para os irmãos. E vai ser conforme a vontade do Espírito. Porque as coisas espirituais se discernem pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Então, conforme eu vou lendo o que eu li em Tito, no capítulo 2, do versículo 1 até 15, eu vou explicando aqui. E é interessante que tem algumas coisas aqui na Escritura que a gente vê e que muitos dos irmãos estão falhando no dia de hoje. Estão falhando nos últimos tempos, na volta de Jesus Cristo, que está bem próximo, que está perto, que já está ali. Os juízos de Deus já estão caindo sobre a terra, bem poucos, mas vai começar a cair de maneira bem mais ampla. Porque é tempo de Jesus voltar. É tempo do nosso Senhor Jesus voltar. Para o quê? Para nos resgatar, para nos tirar desta terra que será destruída, a gente sabe disso. Tem gente que ainda pensa em fazer planos, ter filhos, ter netos. E são pessoas que são cristãs, estão enganadas. Desperta, irmão, você que dorme, acorda. É chegada a hora de sair, somos a última geração e isso vai acabar. Ou se você ficar para trás porque você não se preparou, não se santificou, você vai ficar para trás, vai ver a grande tribulação. Você vai ver o anticristo, você vai ver a perseguição, vai sofrer. Em Tito, capítulo 2, versículo de 1 até 15, está escrito assim, eu vou ler e vou explicando, conforme que o Espírito me dá, que o Espírito me deu, que o Espírito me dá agora no momento. Amém, meus irmãos? Está escrito assim, Paulo escreveu esta carta a Tito. Está escrito assim, mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Doutrina verdadeira. Que doutrina? A doutrina de Jesus Cristo, a doutrina de Deus, do Pai. A doutrina que ele ouviu no céu antes de vir, porque ele antes da criação do mundo, ele ensinou a todos nós, tanto aos apóstolos, depois ao apóstolo Paulo, que também foi arrebatado até o terceiro céu, e a todos nós pelo Espírito. Eu recebi visões de coisas que ninguém me ensinou, mas eu tive de Deus, eu busquei, orei e Deus me mostrou a doutrina que Ele quer, a doutrina verdadeira. Que doutrina? A doutrina significa ensinamento. E Jesus veio ensinar essa doutrina do céu, porque Ele ouviu de Deus. Como é que eu posso confirmar isso? A gente vai rapidinho aqui em João, no capítulo 5, versículo 19 até 23. E olha aqui o que está escrito. Então Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isto é verdade. O Filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o Pai fazer. Então, ele estava no céu com o Pai, então tudo que ele viu o Pai fazer, ele também pode fazer. Interessante que em Colossenses, no capítulo 1, do versículo 15 até 20, diz que Jesus Cristo estava criando o mundo junto com o Pai. Entendeu? Então, tudo que o Pai faz, o Filho também faz. E continuando, tudo o que o Pai faz, o Filho também faz aqui. Antes de chegar, já está escrito aqui. Versículo 20. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que está fazendo. E vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas. E vocês vão ficar admirados. Vendo? Então, o Pai, além de ter falado com Jesus quando ele estava no céu, antes de vir à terra, o Pai com certeza dava muitas visões de Jesus Cristo do que ele tinha que fazer. Tanto é que uma dessas é a transfiguração no monte.
a transfiguração no monte, onde que apareceu Moisés e Elias ensinando a ele todo o que ele ia passar na crucificação, né? O que ele tinha que padecer por nós. Versículo 21. Porque assim como o Pai ressuscita os mortos, ele lhes dá a vida, assim também o Filho dá a vida aos que ele quer. 22. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem o Filho, assim como respeitam o Pai. Quem não respeita o Filho, não respeita o Pai que o enviou. Então Jesus veio trazendo toda a doutrina, porque ele ouviu do Pai no céu, e o céu, ele desceu do céu já com a doutrina do nosso Pai para nos ensinar, e ensinou perfeitamente. Tá? Então, quando fala aqui no versículo 1 de Tito, capítulo 2, da doutrina, é a doutrina de Cristo. Essa doutrina que temos que continuar. Deus não quer só o coração, meus irmãos. Ele quer corpo, alma e espírito. Ele quer tudo. Ele quer seu olho, ele quer sua mente, ele quer seu coração, seu sangue, seus ossos. O corpo inteiro. Você não sabe que quando acontecer a ressurreição, o seu corpo será ressuscitado? Quando você morrer dessa carne, dessa vida, mas morrendo com Jesus, quando ele vir, o seu corpo será ressuscitado, o seu corpo será elevado. Assim como o corpo dele, na ressurreição dele, foi todo tirado da tumba, da caverna onde ele estava, enterrado, assim também nós iremos ir em corpo. A Bíblia fala sobre Enoque. Enoque ele foi arrebatado da terra, porque ele tinha muitas informações muito gloriosas. E o Enoque ele foi arrebatado em carne, como Elias também foi arrebatado em carne. Olha que coisa gloriosa. Imagina. Então a gente seremos levados por inteiro. Ah, morreu, mas está em osso. Deus vai fazer os ossos virem, a carne aparecer tudo de novo, e a gente vai ser arrebatado por inteiro. Não vai ficar nem a carne da gente nessa terra de trevas, onde jaz o maligno. Mas nosso Pai está no controle de toda a ação que acontece do diabo, e está a par de tudo. Nada passa aos olhos dele. Então ele está no comando, ele e o Senhor Jesus. Vamos continuar aqui no versículo 2 de Tito, do capítulo 2. Ensina os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes e firmes na fé, no amor e na perseverança. Ensinar os mais velhos. Imagine eu ensinando o meu pai, vamos dar um exemplo. Ensinando uma pessoa mais velha que eu, como um senhor que tem aqui, que eu ensino o evangelho para ele. Esses dias eu não estava nem ensinando que eu estava trabalhando, mas voltar a ensinar. E ele tem 71 anos. Então eu tenho que ensinar ele a ser prudente, como está escrito aqui. Eu tenho que ensinar a ser moderado, a sério, a ser prudente, firme na fé e no amor, como está escrito. Então a gente tem que ensinar o que a gente aprendeu pelo Espírito Santo. A gente tem que ensinar. E nos ensinar também, né? E nos ensinar também. Esses dias eu estava orando a Deus pedindo para que Ele mude algumas coisas em mim. E hoje mesmo eu cometi um erro conversando com meu filho, eu falei de uma forma um pouco exagerada, um pouco diferente do que eu falo aqui. Eu me exaltei um pouquinho, não com ira, mas para que ele, tipo uma repreensão em cima dele. Entendeu? Eu falei de uma forma, não xinguei nada disso, graças a Deus, mas uma coisa que não é muito decente de se falar agora no momento, né? Ainda mais que ele está crescendo, está com 12 anos. Eu falei, Senhor, me perdoe, me ajuda a mudar meu vocabulário na hora de conversar com meu filho. Me dá um outro vocabulário, diferente, mas melhor do que esse aqui que eu estou falando com vocês. Tá? Então, assim, é complicado. A gente ensinar pessoas, a gente tem que ter a paciência do Espírito. E graças a Deus, em oração que eu busquei muito, eu tenho a paciência pelo Espírito Santo. Vou continuar. Versículo 3 de Tito, capítulo 2. Aconselho também as mulheres mais idosas a viverem como vivem, como devem viver as mulheres dedicadas a Deus, que elas não sejam caluniadoras, nem muito chegadas ao vinho, que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos, e a ser prudentes, puras, boas donas de casa, obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Então, uma mulher que segue esses conselhos, que aprende das mulheres mais velhas, mas as mulheres mais velhas de hoje, cristãs, não falam mais, fecharam a boca,
mulheres que viveram na doutrina, no tempo da santificação, do tempo dos irmãos que se reuniam antigamente, com mais poder, com mais autoridade, onde que tinha muito poder de Deus, né, que tinha doutrina, que as mulheres andavam mesmo, não usavam maquiagem, não usavam nada dessas coisas do mundo, as mulheres andavam de calça, as mulheres têm que falar para ensinar os outros, independente, mas porque elas são mais senhorinha, as mais jovens querem passar por cima. Beleza, você pode até passar por cima, mulher jovem, mas você também não entra no céu, porque por cima de Deus você não pode passar, por cima do Senhor Jesus, você não pode passar, por cima da doutrina do céu você não pode passar. Tá? Versículo 6. Aconselhe também aos homens mais jovens a serem prudentes. Homens mais jovens a serem prudentes. Seja prudente, meu irmão. Seja prudente, tanto na vida física como na vida espiritual. Tá? Você tem que ser prudente, você tem que estar ligado. Você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Tá vendo? Está falando até comigo. Não está falando contigo, mas está falando comigo, está falando com você. Seja sincero e seja sério quando estiver ensinando. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Use palavras certas para que os nossos inimigos, aquele que com certeza está nos olhando porque a gente é cristão, eu ando na doutrina, todo mundo olha para mim aqui, e eu sei que eles estão vendo rigorosamente a minha conduta. E eu dou testemunho através da minha conduta aqui. Tem horas que eu não preciso falar alguma coisa ou abrir a boca. Através da minha conduta, muita gente já sabe que eu sou um servo. Tem gente que fala comigo que eu só vejo na rua, boa tarde, boa noite, bom dia. E falou, varão, Pai de Jesus. Mas essa pessoa, eu nem sei se é cristã. Porque não dá um exemplo de cristã, mas também é uma pessoa pacífica, tranquila. Mas não posso afirmar, mas me conhece como varão. Me chama de varão, varão. Ô varão, boa tarde. Boa conduta, bom exemplo. Tá? Versículo 9. Que os escravos obedeçam aos seus donos e os guardem e os agradem em tudo. Que não sejam respondões. Quando fala escravo aqui, no tempo antigo, no tempo de Jesus, no tempo de Paulo, dos apóstolos, ainda existia escravo. Né? Tinha donos que tinham seus, seu povo ali que trabalhava ali, fazia o trabalho ali. Então, chamando de escravo aqui, está dizendo aquelas pessoas, aqueles homens ricos que tinham o seu povo que trabalhava para eles. Hoje, nós trabalhamos com os nossos patrões, então nós somos escravos do nosso patrão, só que agora é com carteira assinada, agora é tudo bonitinho, no tempo deles não tinha isso. Entendeu? Então nós que trabalhamos para pessoas diferentes, ou até mesmo pagão, devemos ser motivo de bom exemplo para eles também. Tá? Ainda que seja mal ou não. A Bíblia fala que a gente não está trabalhando para agradar homens. É para nós fazer o nosso trabalho para agradar a Deus em qualquer lugar. Faça o seu trabalho para agradar a Deus, aonde você estiver, até no seu emprego. Tá bom? Versículo 10. E continua falando sobre os escravos. Nem roube os seus donos. Pelo contrário, que eles mostrem que são sempre bons e fiéis em tudo o que fazem. Tá vendo? Desse modo, por causa das coisas que eles fizerem, todos falarão bem da doutrina, ou seja, o ensinamento de Jesus Cristo, o ensinamento que nosso Pai deu a Jesus Cristo e Ele nos passou, a respeito de Deus, o nosso Salvador. Tá vendo? Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Que graça? Por meio do seu Filho amado Jesus, morrendo por nós. Essa é a graça. E é de graça. Não teve pagamento. Nós não pagamos pelo sangue de Jesus. Deus falou, vai, morre por eles. É uma salvação de graça. Graça gratuita. Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Revelou a sua graça, revelou a nós, por meio de Jesus Cristo. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Ou seja, santificar-se. Largar o mundo, largar o pecado, abandonar todo o pecado e santificar-se, corpo, alma e espírito. Se alguém ensinou que Deus só quer o coração, aqui está dizendo que não. Uma vida prudente, santificada, como está escrito aqui, ó. Aqui, abandonar as descrenças e as paixões mundanas
e vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Quando eu falo dedicada a Deus, santificada. Santificada. É necessário você se santificar, meu irmão. Versículo 3. Enquanto ficarmos esperando um dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele quem deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda a maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. No versículo 14 aqui, ó, foi Ele quem se deu a si mesmo. Quem se deu a si mesmo? Jesus Cristo. Se deu a si mesmo? Sim, se deu a si mesmo, cumprindo que Elias e Moisés, quando apareceu no Monte da Transfiguração, falou com ele. Está escrito em Lucas, que eles apareceram para falar como seria a morte, como seria o que tinha que fazer, qual era o plano. Ele estava chegando o tempo. E ele foi e se deu a si mesmo. Ele podia ter chamado legiões de anjos. Ele poderia ter chamado, como ele falou ali, quando ele estava sendo pego, ele falou, poderia eu chamar 12 legiões de anjos para me defender, mas ele não fez isso. Ele foi para a cruz, para morrer por mim e por você e para pagar os nossos pecados. Nós temos que abandonar o pecado e se santificar. A Bíblia fala que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Versículo 15. Ensine essas coisas e use toda a sua autoridade para animar e também para repreender os seus ouvintes. E que ninguém despreze você. Está vendo? Use toda a sua autoridade para animar, para ensinar e repreender os seus ouvintes. Porque vai ter uns que vão falar ao contrário à doutrina do Senhor Jesus Cristo. A gente tem que repreender, claro, com mansidão, com paz, né, com amor e mostrando a ele que ele está errado. Apesar de ter alguns que são teimosos. Mas a Bíblia fala, você fala uma vez, fala a segunda vez. Se ele não quiser ouvir, afaste-se dele. Afaste-se dele. Tá? Porque o desejo dele está para o mundo, o desejo está para as coisas da carne. Mas não trate ele como inimigo. A Bíblia fala sobre isso. Se ele uma hora quiser ouvir, aí você passa a doutrina para ele. Se ele pedir uma oração, você ora. Se ele pedir comida, dê de comer. Se ele pedir água, dê de beber. Entendeu? Cuida desse irmão quando ele estiver. Quando ele cair no caminho que ele está seguindo, você ajuda ele. Tá, irmão? Ajuda ele. Então, essa é a palavra que eu tenho para todos os irmãos. Espero que os irmãos reflitam através desse pequeno vídeo, né, nessas palavras gloriosas. Jesus Cristo, toda essa doutrina verdadeira do céu, não quer só o coração, Pai. Você tem que se transformar, você tem que se santificar, você tem que trocar suas vestes, você tem que largar essa maquiagem, esse batom, parar de cortar cabelo, procurar orar e jejuar, perguntar o que o Pai quer que você transforme. Eu estava orando esses dias e falei, Pai, eu quero mais a santificação do céu. Eu quero ser santificado nos padrões do céu. Então faça isso também, irmão. Irmão, quem for ver esse vídeo, tá? No nome de Jesus. Que Ele abençoe a todos, conforme a vontade dEle, conforme a vontade do céu, no nome de Jesus. Porque Deus, Ele nos ama muito, muito. Tá? Não desista do caminho, porque Satanás não vai desistir de levar sua alma para o inferno. É isso que eu te alerto aqui. Tá? Fiquem firmes no nome de Jesus, porque Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo para nos salvar de toda a injustiça desse mundo. Tá? Fiquem todos na paz de Jesus Cristo.